Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje é sábado, 1º de agosto de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que o nosso sábado seja um sábado deleitoso, um sábado feliz, que nós possamos estarmos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e deixar que o nosso Deus tome posse dos nossos corações e conduza os nossos passos rumo à eternidade. Amém? E que nós possamos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Vamos para a Bíblia, então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Hoje nós vamos falar sobre oração. As nossas orações é a nossa conversa com Deus. Muitas pessoas dizem, mas a minha oração, ela não foi atendida. E quero dizer para vocês, meus irmãos em Cristo Jesus e minhas irmãs em Cristo Jesus, que todas as orações são respondidas. É respondida num sim, não ou espere um pouco. E pode ser, respondida imediatamente. Tudo de acordo com a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então vamos aqui para o livro de Mateus. O livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Acompanhe comigo. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Amém? Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Nosso Deus, Ele sabe tudo o que nós precisamos, certo? Ele nos conhece, os nossos pensamentos, conhece as nossas vontades, os nossos desejos. Deus sabe tudo sobre mim e tudo sobre você, né? Pois todo o que pede, recebe, certo? E o que busca, encontrará. E o que bate, a porta será aberta. Tem um versículo muito conhecido também, que eu gosto muito, que está no livro de Apocalipse, né? Capítulo 3, versículo 20, acompanhe comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A porta aqui, que Deus está falando, é o coração, certo? Eis que estou à porta e bato, certo? Se você deixar Cristo Jesus entrar no seu coração, ele vai entrar. Mas se você não deixar, ele não vai arrombar a porta do seu coração. Então, é o livre-arbítrio, certo? Se ouvirdes a sua voz, Deus diz, se ouvirdes a minha voz, não endureça os vossos corações, né? Veja bem, peçam-lhes e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Lembrando que o título da mensagem é A oração é a chave da vitória. Então nós estamos falando hoje da chave da vitória, certo? A chave aqui, ela tem 3 verbos de ação que indicam a constância, né? Deus promete que a oração nunca é em vão. A porta da resposta se abre para quem se preserva, certo? Para quem se perseverar, né? Se você se perseverar na oração, a porta será aberta, certo? Agora, Filipenses capítulo
4, versículo 6 e versículo 7, né? Aqui vem falando da vitória sobre a ansiedade. Hoje no mundo é difícil alguém que não sofre de ansiedade, certo? Então todos nós passamos por alguns motivos de ansiedade. E olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem, né, os seus pedidos a Deus. Eita glória, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, e a minha também, em Cristo Jesus. Eita glória, né? Veja bem, a chave aqui é trocar a preocupação humana pela entrega, né, em oração e gratidão ao nosso Deus, certo? A vitória, o resultado imediato não é apenas a solução do problema, certo? Mas a paz interior sobrenatural que protege as nossas emoções, né? Então Deus, ele é maravilhoso, Deus é magnífico, certo? Ore a Deus, converse com Deus, entrega os seus problemas nas mãos de Deus, agradeça a Deus pelas bênçãos recebidas, né? Se você orou e ainda não alcançou aquilo que você quer, tenha paciência, na hora certa virá. E se Deus disser um não, como já disse muitas vezes para mim, porque Ele sabe que aquilo que nós estamos pedindo não vai ser bom para nós. Talvez no exato momento a gente não entenda, mas mais para frente, a hora que a resposta chegar, então eu e você vamos entender, tá bom? Agora vamos falar do poder do clamor sincero. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados, né? A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Eita glória, né? Então, aquele que ama seu irmão como a ti mesmo, ama o seu semelhante como a ti mesmo, ele vai orar, certo? Não ore só por você e nem eu ore só por mim. Eu oro por mim, pelos meus familiares, né? Em geral. Oro por todos vocês que são meus seguidores das redes sociais. Na verdade, vocês não me seguem. Vocês estão seguindo Cristo Jesus, o rumo à eternidade. Amém? Então, eu sempre nas minhas orações, eu não esqueço de vocês, ok? A chave, certo? Uma vida correta diante de Deus, né? Porque Deus é justo, amém? Alinhada à intercessão, a vitória. A oração mexe com o mundo espiritual, trazendo cura física e emocional, ok? E respostas poderosas aos nossos problemas, né? Então, se você está feliz, ore. Se você está triste, ore. Se você está ansioso, ore. Certo? Então, ore. Ore, sempre ore. Dobre o seu joelho, entra no seu quarto e ora ao seu Deus em secreto, que o seu Deus lhe responderá em secreto. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos falar aqui a vitória de orar à vontade de Deus. O próprio Jesus, na sua oração, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. O próprio Jesus orando a Deus, ao seu Pai, né? Então, o livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14, né? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. A chave, alinhar o nosso desejo com o desejo e o propósito de Deus. A vitória, a certeza, ela é absoluta, né, da resposta, pois
orar a Deus, orar sobre a vontade de Deus para nossas vidas, certo? Talvez aquilo que nós queremos para nós não vai ser bom. Então tem que ser de acordo com a vontade de Deus, certo? É ter a garantia de que Ele agirá em nosso favor. Deus jamais deixará uma oração minha e sua sem resposta. Deus dá resposta para tudo. Como eu disse, essa resposta pode ser sim, certo? Pode ser não, pode ser espera um pouco, ou pode ser imediato, certo? A vitória de encontrar a Deus. Então, aquele que encontra a Deus, ele é realmente um vitorioso. Amém? Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e versículo 13. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Então vou ler de novo. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Eita glória! E agora o versículo 13, que é o mais conhecido, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eita glória, né? A chave, a entrega total e a busca sincera e profunda, né? Lembrando que eu estou falando chave porque o título dessa mensagem é A oração é a chave da vitória. Amém? A vitória, ter o propósito, né? Ter o próprio Deus, ouvindo e se revelando ao ser humano, né? Mudando o destino da história de quem o clama, né? E agora, meus irmãos, nós vamos para uma oração que ela é uma oração universal. No mundo todo, ora esta prece, certo? A oração do Pai Nosso, que Jesus deixou como modelo para mim e para vocês, e na época para os discípulos, né? O livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. E o versículo 9 diz assim, vamos falar da intimidade e da santidade. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado sejas o teu nome. Pai nosso. Deus não é distante, mas é um Pai amoroso que nos adota como os filhos. E de fato somos filhos de Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso intercessor. Que estás nos céus. Mostra a soberania, a grandeza e o poder absoluto de Deus sobre todas as coisas. Eita glória, né? Isso é muito bom. Santificado seja o teu nome. É um compromisso de honrar a este grande Deus como nosso Pai eterno. Amém? Respeitar e viver de forma que nós possamos glorificar a Deus, porque somente a esse Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? E o versículo 10, o reino e a vontade divina. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, meus irmãos? Então, que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. Pedimos que o governo de amor, né, justiça e paz de Deus cresça no coração das pessoas e que Jesus Cristo logo volte para nos resgatar deste mundo de pecado. Amém? Glória a Deus. Seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade do Pai. Abrimos mão do nosso próprio orgulho. Quando nós dizemos assim, seja feita a tua vontade, nós abrimos mão do nosso próprio orgulho, certo? E de todos os nossos planos para aceitar o plano de Deus,
Porque os planos de Deus são melhores do que os meus e do que os seus, certo? Então os planos de Deus são melhores que os nossos planos. Amém? Glória a Deus. O versículo 11, o sustento diário. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eita glória, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, certo? O pão nosso mostra a nossa total dependência de Deus, porque nós dependemos de Deus para tudo na vida. Sem Deus nós não somos ninguém, amém? Para as necessidades básicas do corpo e da alma, dai-nos o pão nosso de cada dia, Senhor. Eita glória! De cada dia e de hoje, certo? Ensina-nos a não vivermos ansiosos com o amanhã, confiando no cuidado do Senhor todos os dias, diariamente, certo? Então, a gente sabe que tem muitas pessoas hoje no mundo passando por necessidades de alimentos físicos, alimentos espirituais, mas também alimentos físicos, certo? Então, se você se deparar com alguém necessitando do pão e você tem, porque Deus te dá todos os dias, não que Deus não dê às outras pessoas, mas que esse mundo, ele está, vamos dizer assim, virado dos avessos, meus irmãos. Tem muitas pessoas passando fome. Neste momento que eu estou falando com vocês, milhares de pessoas já morreram de fome. E tem muitas pessoas já na beira da sepultura para morrer de fome. Não tem como nós ajudarmos todas as pessoas. Mas quando nós nos depararmos com uma situação de alguém passando fome, qualquer outro tipo de necessidade, que nós possamos não ser omisso, mas que nós possamos ser misericordiosos com as pessoas como Deus é misericordioso com nós, tá? Amém? Versículo 12. O perdão recebido e concedido. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém? Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendeu, ou se caso a gente ofendeu alguém também. O perdão não é só para dar, o perdão é para dar e receber, certo? Reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus todos os dias, né? Nós somos pecadores e por isso carecemos da glória de Deus em nossas vidas todos os dias, né? E nós temos que perdoar, meus irmãos. Eu sei que muitas vezes o orgulho bate no meu coração, bate no seu coração e a gente não consegue perdoar. Se isso está acontecendo na sua vida, converse com Deus. Peça a presença do Espírito Santo em seus corações, porque isso já aconteceu comigo, certo? Somente o Espírito Santo de Deus atuando em nossos corações é que nós vamos perdoar aqueles que nos ofendeu, certo? E tem que haver o perdão, porque se não haver o perdão, não entraremos no reino dos céus. Amém? Veja bem, meus irmãos. Assim como nós perdoamos, né? Jesus deixa claro que quem foi perdoado por Deus, né, tem que ter o dever de liberar o perdão para quem lhe ofendeu. Ou se você ofendeu a outra pessoa, se a outra pessoa não chega em você, vá até ela. Às vezes tem um irmão seu que está magoado com você, ou fez alguma coisa para você, você está magoado com ele, e vice-versa. Se ele não vir pedir perdão para você, vá lá e peça perdão a ele. Se ele aceitar, glória a Deus. Se ele não aceitar, aí é ele com Deus. Amém? E para a gente concluirmos, né? Proteção espiritual e exaltação final, né? E o versículo 13, Mateus 5,13 diz assim:
e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou repetir aqui. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque o teu reino é o poder e a glória para todos sempre, Pai. Amém. Não nos deixes cair, né? Pedimos que Deus nos guie e nos dê força para resistir aos desejos que nos afastam de Deus. As ilusões desse mundo, muitas vezes, elas ocupam o lugar de Deus no meu coração e no seu coração. Então vamos renunciar tudo aquilo que tira Deus de ser o primeiro na minha vida e na vida de vocês. Amém? Livra-nos do mal. É um pedido de proteção contra as armadilhas do inimigo e contra a maldade desse mundo. Porque esse mundo jaz do inimigo, certo? Nós vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. Amém? Porque o teu é o reino, né? Aqui termina reconhecendo que todo o controle está nas mãos de Deus, certo? Força e honra pertence única e exclusivamente a Deus por toda a eternidade. Amém? Que vocês possam ter entendido esta palavra, certo? Que o Espírito Santo de Deus capacite a vocês a entender a mensagem, que vocês entreguem seus corações a este Deus. Tá feliz? Ore ao Pai. Tá triste? Ore. Tá magoado? Ore. Tá com depressão? Ore. Tá com ansiedade? Ore. Sempre ore a este grande Deus, porque Ele é o único que vai resolver o seu problema e o meu. Deus é a solução na minha vida e na vida de vocês. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, louvado, honrado, glorificado e santificado, sejas o teu santo e poderoso nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom!